Começar contigo? Já entrando nesse Denise, que papo bom de estar aqui com Alemanha, você. né? Os 2 segundos gols, né? Porque o primeiro gol foi muito rápido, aí Curaçao empata, e a gente vai falar um pouquinho disso também, né? Porque para eles foi o gol da Copa do Mundo, conseguir fazer um gol na Alemanha. Mas depois um gol de pênalti e um de bola parada, porque esperava-se mais no primeiro tempo. No segundo, a Alemanha veio mesmo, né? Pois é, a Alemanha estava com o freio de mão puxado e aí, de repente, soltou, né, para o nosso desespero, Tá sem áudio? para ainda fazer esse não tô alerta de conseguindo ouvir gatilho na Copa do Alice, não sei Mundo, se é. meter 7-1 o Curaçao. O pessoal em casa escuta, E Alice? queria também dizer que prazer estar fazendo o nosso primeiro programa juntas aqui no UOL. Denise, seja muitíssimo bem-vinda, que honra. E fiquei muito surpresa, muito feliz também com o gol de Curaçao, né? Vamos lembrar que é uma nação de 160 mil habitantes, né? É menor do que alguns bairros de grandes metrópoles pelo mundo, e que conseguiu chegar, fez uma campanha invicta nas eliminatórias, então assim, chega muito grande para essa Copa, além de ser a seleção com mais carisma, mais aura, mais bonita da Copa, melhor torcida, mas deu o azar de começar, de estrear em Copas do Mundo contra uma Alemanha que parece estar se recuperando da maldição daquele 7-1. Lembrando que depois de vencer o Brasil e vencer a Argentina e ser campeão aqui no Brasil em 2014, os alemães foram eliminados na fase de grupos, em 2018 e em 2022, inclusive ficando em último do grupo, em 2018, estão nessa busca da recuperação e nada como um 7-1 para mostrar que eles estão de volta. Dá para dizer que estão de volta, como 2014, em que eles começaram goleando Portugal, e aí vão ser campeões, vão passar por cima de todo mundo? Não, porque eles enfrentaram uma seleção muito mais frágil, uma seleção que estava disputando sua primeira partida na história das Copas. Mas o que a gente viu da seleção da Alemanha, em termos de versatilidade, de ofensividade, especialmente quando eles, né, acordaram no segundo tempo, é para deixar todo mundo bem preocupado, sim, minha amiga. É isso, Alice. O Júlio tá lá, né, no estádio, Júlio. Eu queria que você me falasse da percepção que você teve daí. Porque a Alice falou algo importante dessa torcida de Curaçao, né, que a gente conseguiu sentir o coração pulsando dessa torcida que contagiou todo mundo com a sua roupa azul. Mas eu queria que você me contasse qual foi a sua percepção daí. E aí, falando dessa Alemanha, né, que retorna, é uma seleção diferente também, com muitos jovens, né? Tudo bem, Denise, Alicia, Renan, um abraço para vocês. Primeiro, é muito legal a gente ver países assim na Copa. A gente pode reclamar da Copa de 48, tem sentido esportivo a gente criticar a Copa com 48 seleções, mas tem um sentido humanitário. Você tem algumas seleções na Copa do Mundo, e essa de Curaçao é uma que é bem legal, assim, eu não fiz o jogo do Haiti ontem, eu estou aqui em Houston. Acho que a gente não tinha reportagem nesse jogo lá em Boston. Deve ter sido bem legal também, porque a torcida do Haiti, eu acho que é um povo que também deve estar bastante emocionado por estar participando de uma Copa do Mundo e ter uma diáspora muito grande. Agora, essa de Curaçao hoje, lá fora, estava muito legal, assim, com as danças, um humor, né, um bom humor, uma coisa contagiante. E nesse exato momento, o time está no campo, a gente logicamente não vai mostrar, não pode mostrar, mas o time está no campo sendo aplaudido pelo estádio inteiro, pela torcida de Curaçao e pela torcida alemã. Aqui não tem, você vê como cada 7-1 é um 7-1, né? Para Curaçao, na sua primeira partida de Copa do Mundo, jogando contra a Alemanha, um Davi contra Golias, tá tudo bem. É claro que nenhum jogador de futebol quer sair de campo perdendo de 7-1, mas faz parte do contexto. Curaçao nunca sequer jogou uma Copa do Mundo. Havia jogado uma Copa do Mundo. Para o Brasil, não. Para o Brasil é uma humilhação, foi uma humilhação. A maior humilhação, eu acho, da história do esporte mundial, não do futebol brasileiro, né? Do esporte mundial, você perder de 7-1 na semifinal de Copa do Mundo. A barulheira que tem volta de mim é porque os jogos da Copa do Mundo viraram eventos americanos, né? É aquela gritaria, é host, é câmera mostrando o coraçãozinho, é uma canseira quando os americanos botam a mão no futebol, viu, gente? Vou contar um negócio pra vocês.
Renan, o Júlio falava disso, né, da emoção da torcida do Curaçao, disse que agora os jogadores estão em campo recebendo aplauso, e tanto o técnico como o capitão de Curaçao falou que eles queriam que o Curaçao fosse uma surpresa desconfortável para os times, sabendo, claro, da grandiosidade da Alemanha, mas eles queriam incomodar de certa forma. Conseguiram um pouquinho ali, né? A gente via junto aqui, né, acho que até os 35 minutos, mais ou menos, deu ali um certo incômodo. Foi corajoso, né? Foi um time que procurou incomodar, de certa forma, as ações, mas atrapalhar as ações da Alemanha, mas esbarrou, e a gente viu junto aqui, numa clara limitação técnica, né? Olha o passe que ele errou, você falou uma hora para mim, né? Porque bate um pouco do nervosismo, mas a gente vê claramente também eles tentando desfrutar desse momento, né? Eles tentando aproveitar com alegria, com felicidade, não só os da arquibancados que estão dentro do campo também, porque é a oportunidade que vários grandes jogadores não tiveram, né? De disputar uma Copa do Mundo, eles estão com essa oportunidade, jogando contra uma Alemanha, uma tetracampeã mundial. Então, uma oportunidade espetacular para eles. E falando do jogo especificamente, até onde eles conseguiram, tiveram fôlego para atrapalhar ali um pouco o trabalho dos alemães, eles conseguiram, mas estava muito claro que não seria por muito tempo e que a Alemanha, em algum momento, com as suas movimentações, a gente pode falar também depois mais especificamente do desenvolvimento, da estrutura da Alemanha, né, que para mim é outra seleção que tem um meio de campo mais forte que o do Brasil, um meio de campo mais equilibrado que o do Brasil e com opções, né? Jogaram hoje, né, Pavlovic e Mecha, que eu gostei muito. Eu nem sei se é assim que pronuncia o nome dele. Desculpa, meu alemão... Alguns falaram Mecha, alguns falaram Mecha, mas... Mecha, não sei como se é assim que pronuncia, mas o Musiala com a aproximação do Wirtz, e quando ele se aproximava, e esse Mecha, ele toda hora... aproximando, chegando junto do Wirtz, e foi assim que fez o primeiro gol, numa tabela ali na entrada da área. Então, é uma Alemanha que mesmo com essa renovação, com esses jovens, né, Wirtz, Mecha, Musiala, é um time muito forte e um time muito mais equilibrado que o Brasil, no meu ponto de vista. E o parâmetro não é o Curaçao. Meu parâmetro não é o Curaçao, não é o que eles fizeram hoje, né, mas sim o que é o trabalho da estrutura tática, da compactação do time alemão. Na enquete daqui a pouco a gente vai ter, e eu posso até responder já, sim, para mim sim, se a gente se encontrar, dependendo do chaveamento, se encontrar com a Alemanha, o Brasil deve sim se preocupar, porque, repito, para mim o futebol, o ponto de equilíbrio de um time de futebol é o meio de campo, e a Alemanha é mais uma que tem um meio de campo mais equilibrado que o brasileiro. Júlio, eu vou passar a bola para você, porque eu sei que você vai ter que sair aí para resolver outras questões, enfim, continuar trabalhando durante esse jogo, mas eu queria que você falasse se você teve essa visão também que o Renan traz para a gente, desse meio de campo mais consistente, apesar da juventude da Alemanha. É claro que a gente precisa relativizar o jogo de hoje, né? É lógico, porque a gente está falando de uma seleção muito fraca, a seleção de Curaçao. É que, claro, pode ser que outras seleções enfrentassem Curaçao e não ganhassem com a facilidade que a Alemanha ganhou. O que me chamou a atenção foi uma formação tática, e aí quando a gente vê do campo de cima fica muito mais fácil para ver isso do que na televisão, né? É a grande vantagem. A Alemanha, ela jogou com uma linha de 3 atrás. Eram o Kimmich, o Tah e o Schlotterbeck, né? O Schlotterbeck. Depois entraram alguns outros jogadores, foram trocando. Mas ela jogou com uma linha de 3, com o Pavlovic na frente desses 3. 2 jogadores muito abertos, o Wirtz pela esquerda e o Sané pela direita. O Sané destoou, né? Foi o único jogador que não brilhou num jogo tão fácil como esse. O Sané acabou não conseguindo fazer nada. E aí, um monte de gente por dentro, né? Você tinha o Brown, você tinha o Mecha, você tinha o Havertz se mexendo no campo inteiro, não jogando como 9, o Musiala se encontrando com o Havertz, né? Então, você tinha ali 3, 1 e 2 abertos, e o resto tudo fluindo pelo meio. Essa tentativa de gerar situações de muita gente trocando de posição, eu acho que sempre foi a ideia do Ancelotti, fazendo uma comparação com a seleção brasileira.
Por que o Rafinha era um ponta-direita na seleção? O Ancelotti, ele joga onde mesmo? Ninguém sabe responder. Porque a ideia do Ancelotti, com o Estevão, com o Rafinha, com o Vinícius e com o Matheus Cunha, era criar essa situação de jogo em que ninguém tivesse posição. Só que tem gente de menos ali. Você tem um buraco em relação ao meio de campo e você tem laterais que não existem. Então a Alemanha, por que ela joga do jeito que ela jogou hoje? Por que eu vou jogar com lateral se eu não tenho laterais espetaculares? Schlotterbeck é um zagueiro lateral, jogou como zagueiro. O Kimmich é um jogador que pode jogar em qualquer parte do campo. Então ele está com um terceiro homem pela direita na linha defensiva, mas ele pode fazer qualquer coisa com a bola. Ele pode enfiar passes, ele pode correr pela direita, ele pode fazer ultrapassagem, ele pode se associar com o Sané, ele pode trazer mais para o meio. E o Ibanez também pode? É o Kimmich ou o Ibanez, né? Então, assim, o que a Alemanha mostrou hoje